Gente, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos falar mais um episódio sobre o iceberg cultural. Mas iremos falar um pouquinho sobre um assunto que não é muito comum de se tratar aqui no Ocidente, e sim bastante mais comum trabalhar dentro do Oriente. Diversas histórias na culturas japonesas, chinesas trabalham um pouquinho sobre esse elemento. Alguns gêneros e outros subgêneros trazem esse assunto de uma maneira muito interessante e hoje nós iremos abordar. Você já viu aqui na thumb? Então não vou enrolar, iremos falar sobre banho. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Então, pessoal, antes de falar sobre o banho, eu gostaria de trabalhar um pouquinho com você sobre um detalhe. Como vocês podem ver aqui, eu estou com um fundo diferente, um fundo branco aqui e um fundo colorido aqui, é a mesma paredona aqui atrás. Como vocês podem ter percebido, já faz praticamente 2 semanas, até mais, que não sai vídeo aqui no canal. Eu me mudei para a Argentina, então está sendo um pouco complicado eu conseguir postar com muita frequência. Eu estou tentando ao máximo fazer isso, mas a internet aqui é horrível. Enquanto não resolver o problema da internet, vai ser um tanto complicado. Eu estou fazendo diversos episódios gaveta para quando eu conseguir a internet vomitar episódios para vocês e parar desses hiatos. Qualquer coisa eu vejo o que dá para ser feito. Dependendo do jeito que for, eu vou ter que dar uma diminuída mais da qualidade dos vídeos, tendo que gravar no celular, porque eu posso entrar nos Wi-Fi coletivos que tem na faculdade, que tem em alguns pontos turísticos, e assim eu vou conseguir upar o vídeo a partir das gravações feitas pelo celular. Então, milhões de desculpas para aqueles que acharam que tinha acabado o canal por algum motivo, pelo fato de não ter notícias nenhuma, mas até aqui tá um tanto complicado, mas vamos mudar de assunto, falar uma coisa mais interessante. Como vocês podem ver aqui embaixo, na descrição, existe 2 links interessantes. O primeiro link é o link do Discord, obviamente, para você já ir mandando e entrando na nossa comunidade, conversar um pouquinho. A galera tá lá sempre batendo esse papo. Agora, com a minha estadia um pouco longe, fica um pouco complicado, mas logo logo a gente está de volta. Mas um outro ponto importante é que se você tem uma história, se você tem um conto, se você tem algum world building interessante e gostaria de compartilhar com a gente, também aqui embaixo na descrição tá o link do Forms para você responder aqui. E mais uma curiosidade, nessa semana, no sábado, já vamos ter nossa primeira análise de texto. Então, se você quer ter o seu texto, sua história, seu worldbuild, seu mapa, alguma coisa que você gostaria de ter criado e achou interessante compartilhar, mande ele aqui pelo link que está aqui embaixo na descrição, entre em contato e com isso você ganha aí uma reviewzinha interessante e eu falo sobre alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, algo que podem ser melhorados e assim sempre melhorando e divulgando os seus trabalhos. Mas agora já acabou o marketing, vamos entrar logo necessariamente para o episódio de banho. Quando a gente fala sobre banho, uma coisa interessante é que depende de muitos fatores, não é simplesmente você ir lá e tomar banho. Uma coisa que é muito comum, a gente vai lá, tira a roupa, entra e toma banho, mas a gente percebe que com o decorrer de algumas mudanças culturais, algumas necessidades, ou até mesmo shows ou mudanças culturais, coisas podem acontecer. Aqueles que gostam de Big Brother Brasil sabem muito bem que existem câmeras em todos os lugares, até mesmo dentro da privacidade do banheiro. Obviamente as câmeras dentro dos vasos, onde a pessoa quiser fazer as suas necessidades, não existe uma gravação, porque isso já é um atentado ao pudor, mas o banho já está totalmente liberado. Por isso a galera toma banho de roupa, toma banho com sunga, com biquíni, maiô, alguma outra forma para esconder as suas partes. Então a gente já percebe que o banho já tem algumas conotações um tanto diferentes, não simplesmente banho pelo banho. Então conversar um pouquinho sobre como a gente pode utilizar desse banho, desse momento dentro da sua história, dentro do seu worldbuilding, e às vezes, quem sabe, colocar alguns elementos interessantes, culturais, algumas plots, reviravoltas ou alguns outros pontos bem legais. Como eu falei para vocês no começo do episódio, existem algumas histórias, alguns animes, por exemplo, que trabalham a questão de banho, os banhos coletivos, os banhos de separação, que existe um sexo de um lado, um sexo do outro, porém está dentro do mesmo ambiente, como um fetiche masculino de invadir e ver as meninas nuas ou seminuas, ou algumas histórias dentro do quesito europeu, onde existe uma sedução da banheira, alguma delícia do furô, as saunas, as fontes termais. Existem diversos pontos que a gente pode trabalhar, não simplesmente o banho, onde você vai lá no final do dia do seu trabalho, simplesmente
quer tomar uma ducha e vai, tá de boa e tá tranquilo. A gente vai conversar um pouquinho sobre elementos que diferem esses tipos, necessidades e culturas dentro do nosso banho. E agora, obviamente, dentro de um banho fantástico. Então, o primeiro ponto mais interessante é a gente pensar o seguinte: se existe uma separação, ou uma junção parcial, ou uma junção total. Quando a gente fala sobre separação, junção parcial ou junção total, depende muito do seu perfil de história, ou perfil de world building. Obviamente, a gente pode pegar em diversos elementos que, se a gente está falando sobre separado, a gente pode considerar, por exemplo, uma separação entre homens e mulheres, ou separação de idade, ou uma separação que seja tão separado que a pessoa realmente toma banho sozinha. A gente percebe aqueles que já tiveram a oportunidade de servir o exército ou fazer camping, ou em algum momento onde os banhos são mais coletivos, você percebe que às vezes pode ser com que aconteçam chuveiros improvisados e seja simplesmente umas quedas d'água dentro de canos e um bando de moleque junto, fazendo com que já toma meio banho assim, meio que rápido, porque você pode esbarrar no amiguinho, aí fica aquela coisa, ou existe uma separação física mesmo de chuveiros, porém portas abertas de alguma forma. Ou até mesmo uma separação que seja realmente total. Então depende muito no quesito cultural, se existe algum tipo de pudor, algum certo tipo de sexualidade, ou algum tipo de sensualidade, ou alguma coisa que faça interferir se precisa ser uma separação total ou não. Pode, obviamente, ser uma questão de lei, pode ser alguma questão biológica. Caso você queira construir uma criaturas fantásticas, onde não existe uma separação morfológica entre o masculino e o feminino, então o banho seria simplesmente mais um ritual de limpeza e não existe uma necessidade total de uma separação ou uma junção, dependendo do que for, ou existe uma separação morfológica muito forte entre um masculino e um feminino, ou algum outro tipo de gênero que você gostaria de incorporar dentro da sua biologia, como por exemplo o hermafroditismo, que seriam dois gêneros dentro do mesmo corpo. Então você pode trabalhar de diversas formas que existem essa necessidade de uma separação total ou não. Quando a gente fala sobre então uma questão de junção, uma junção parcial, por exemplo, significa que existe sim a junção de mais de uma pessoa tomando banho junto, mas existe alguma separação que seja aqui ou ali. Às vezes uma separação por sexo, novamente, onde homens tomam banho de um lado, mulheres tomam banho de outro. Pode acontecer uma separação, por exemplo, de idade. Então, as crianças tomam banho junto porque não existe um certo pudor infantil, então não existe essa necessidade. Porém, com o decorrer da idade, existe separação de um lado ou de outro, onde os velhos novamente podem tomar banho junto, porque já não existe mais esse libido, e com isso acontece a junção novamente do banho. Então você pode criar dentro do seu mundo fantástico essa separação, dependendo do jeito do que for. Você pode considerar que, por exemplo, a separação não é de sexo, mas sim, por exemplo, familiar, onde as famílias tomam banho juntas, como por exemplo nos banhos coletivos que você pode encontrar em alguns países, a família inteira entra para tomar banho. Então, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, filho, primo, avô, não importa, se é da mesma família, toma banho todo mundo junto, sem essa separação mais no quesito social, familiar, do que uma separação realmente que separe morfologia ou idade. Hoje pode simplesmente falar que existe um banho de junção total, que não importa, o banho é feito todo mundo junto. Agora, os pequenos detalhes de como vai ser esse banho coletivo, esse banho separado, esse banho junto, a separação total, parcial, a junção total, parcial, a forma como você vai colocar também não importa muito no quesito assim de detalhes, mas sim no porquê. Sempre quando a gente fala sobre um quesito que talvez seja um pouco mais profundo no iceberg, é um pouco diferente do que simplesmente você falar, por exemplo, um festival, que é uma coisa um pouco mais fácil de mostrar, ou algum evento político, ou algum evento econômico, que dentro de uma sociedade ficaria muito mais fácil você encontrar necessidade da existência disso. Obviamente, uma guerra é muito mais fácil de você mostrar a existência, a necessidade, os impactos, do que simplesmente uma ducha no final da tarde. Então, colocar alguns elementos do iceberg cultural, que é um pouco mais profundo dentro do pico do iceberg como um todo, você tem que encontrar algumas certas importâncias um pouco mais distintas do que o restante da superfície. Por quê? Normalmente, quando a gente coloca sobre o iceberg mais profundo, principalmente o iceberg cultural mais profundo, esses detalhes, muitas vezes, os criadores, seja escritores, seja world builders, seja mestres,
eles colocam como um flavor, um gostinho a mais para dar uma enriquecida no seu mundo. Obviamente, simplesmente esse motivo já talvez seria o suficiente para você pensar em alguma coisa que fosse divertido, que fosse importante para a sua história. Mas simplesmente colocar simplesmente pelo flavor. Flavor pelo flavor. É gostoso porque é gostoso. Ah, eu acho que eu vou colocar uma cena da galera tomando banho junta porque é... porque sim. Quando a gente fala sobre o iceberg um pouco mais profundo, esses detalhes, eles, por ter de uma certa distanciamento do ponto geral, do seu ponto de conflito, necessidade, reviravolta, plot, crescimento de personagem, descrição de ambiente ou diversos outros pontos, por ele ser um pouco mais profundo, um pouco mais nebuloso dentro do mundo cultural, muitas vezes acaba sendo uma informação jogada, que apesar de que para você que está criando, nossa, é maravilhoso, porque, olha, dentro da minha cultura eu construí uma banheira que ela faz isso, isso aqui. Claro, cara, é muito legal, tipo, divertido pra caramba mesmo. Mas para que serve? Quando a cultura está mais próxima do topo, é muito mais fácil o leitor, mesmo que você não deixe muito claro a importância desses fatores culturais para plot, é mais fácil ele conseguir criar algumas projeções, criar algumas junções. Quanto mais profundo é, mais difícil deles fazer a conexão. Então você precisa fazer essa conexão. Então construir, por exemplo, uma dificuldade, construir uma plot, construir algum ponto, esse é o mais importante. Obviamente eu vou abordar um pouquinho mais pra frente no episódio para ficar tanto nebuloso, porém, toda vez que você for criar alguma coisa dentro desse iceberg cultural mais profundo, tente ao máximo, na hora de construir, construa com todo amor e carinho. Porém, na hora de colocar dentro do seu universo, tente encontrar uma importância. Se for para uma história, mais ainda. Se for para a descrição de um ambiente ou aprofundamento de um cenário, ok, você pode deixar um pouco mais vago, porque fica a cargo do mestre, por exemplo, criar uma conexão que possa ser colocado ou não dentro desse cenário que você colocou. Outro ponto importante e é bem interessante agora para dar esse reforço nesse ponto de aproximação da história, é você entender o seguinte: um banho, ele seria uma diversão ou uma obrigação? Existem dois pontos bem distintos, que é a diversão e obrigação. Obviamente que você pode transformar alguma coisa que é divertido em algo obrigatório ou chato, e alguma coisa que é obrigatória, uma coisa divertida e prazerosa. Obviamente você pode criar unificações diferentes entre os pontos, porém entender se por acaso for importante, essa separação também é importante. Quando você faz uma coisa que é divertida, é prazerosa, você gosta de fazer, a frequência é maior, as cenas são mais divertidas, porém, quando você faz num quesito mais de obrigação, a obrigação torna algo mais rígido, mais difícil, mais doloroso. Claro que dentro de uma construção de personagem, desenvolvimento de plot, uma narrativa de world building, você pode transformar e criar esse arco de algo chato para divertido ou algo divertido para chato. Você pode fazer essas transições que ficaria muito bem, obrigado. Mas quando você está construindo uma cultura, já que estamos falando sobre um iceberg cultural, você está construindo uma cultura para o seu mundo fantástico. Então, colocar o principal ponto dentro de uma maneira geral. Obviamente que pessoas são diferentes, famílias são diferentes, porém de uma maneira geral, de uma maneira mais coletiva. O banho seria algo mais divertido ou algo mais de obrigação? Você pode colocar que, por exemplo, no início da infância, a família tenta transformar essa obrigação chata em algo divertido, onde a criança brinca, onde a criança se diverte, ela pode ficar mais tempo na água, ela faz isso e aquele outro, aí tem brinquedinhos, aí tem bolhas de sabão e outras coisas divertidas para que a criança entenda que, apesar de ser uma necessidade, pode ser algo divertido, pode ser sim algo prazeroso. Porém, com o decorrer da evolução da pessoa, com o decorrer da maturidade da pessoa, da vida, da sociedade que você está construindo, esse sentimento divertido pode aos poucos se tornando algo amargurado, fazendo com que se torne puramente uma obrigação. Tanto que de uma maneira geral, pelo menos no mundo masculino, você percebe que no começo a criança se diverte bastante na hora do banho, porém, quando entra já na fase da pré-adolescência, adolescência, o banho se torna uma coisa um pouco mais difícil, porque você entra em contato com o seu corpo e aí fica aí um tanto complicado. As moças também passam por essas dificuldades, porém,
no quesito de corpo, acredito que seja um tanto diferente do que no mundo masculino, porém, esse quesito de crescimento de corpo, mudança de corpo, pertencimento, dependendo do tipo de necessidade que você tem emocional, psicológica ou qualquer outro ponto, faz com que o banho dentro da adolescência comece a se tornar algo um pouco mais difícil e você comece a criar outros motivos para você se banhar, não simplesmente o banho por si só, mas o fato de você estar sozinho dentro de um tubo normalmente vedado com água caindo, onde o barulho pode ser abafado, se é que você me entende. Ou você pode simplesmente fazer uma obrigação que seja com obrigatoriedade, seja tão doloroso. Você pode colocar que, por exemplo, dentro da sua criatura fantástica, o banho seja algo doloroso, ou até mesmo dentro de uma sociedade que as pessoas precisam lavar a pele de uma certa forma para tirar alguma coisa e isso tenha que ser escarnificado, ou pelo fato de que eles vivem dentro de uma sociedade que tem algum tipo de doença, alguma outra coisa que as crostas vão se juntando e eles precisam raspar, então o banho se torna algo muito martirizoso, algo muito doloroso, fazendo com que seja horrivelmente, nossa, eu preciso tomar banho 2 vezes por semana, mas é horrível, porque toda vez que aproxima dentro disso, eu sei que eu preciso arrancar fora crostas e vai sair pedaço de pele, vai sair sangue e vai ser uma merda. Então você pode construir dentro da sua sociedade que apesar de ser banho, algo que simplesmente, puxa, que maravilhoso, eu vou tomar um banho, mas ele pode ser uma obrigação dolorosa, dependendo da sociedade, da criatura, dos tipos de coisas que você está construindo dentro do seu mundo fantástico. Por isso que, quando você for construir dentro da sua sociedade e você achar importante colocar esse ponto a mais dentro da sua cultura, pense, é uma obrigação? É uma diversão? Se for uma diversão, como pode ser tão divertido? E por que tão divertido? Se é uma obrigação, por que tanto uma obrigação? E aí coloque aí os rankings, dependendo da maneira que você achar interessante, a partir das suas necessidades culturais, sociais e principalmente de plot e personagem. Outro ponto importante que a gente fala sobre que está diretamente ligado no quesito de se é obrigação ou se é de prazer é a questão da frequência. A frequência está diretamente relacionada a isso porque quanto mais obrigação, menos frequência a galera quer fazer. Quanto mais divertido, talvez mais vezes gostaria de fazer. Obviamente depende muito também do país, da cultura, posicionamento geográfico, como por exemplo aqui no Brasil a galera gosta de tomar 2, 3 banhos por dia. Na Europa, em alguns países, por ser mais frio, eles gostam de tomar um banho, às vezes passam até 1, 2, 3 dias sem tomar banho por causa de falta de transpiração e com isso eles não se sentem necessidade, não se sentem sujos o suficiente para ter que tomar um banho, mas também é quesito de congelamento de água e outros pontos que possam ser diretamente relacionados nesse ponto. Então, mais importante você pensar na questão da frequência seria, sim, dependendo mais, caso você queira pensar num quesito social, caso você queira pensar num quesito cultural, caso você queira pensar num quesito geográfico, pode ser colocado mais ou menos. Obviamente que se você estiver construindo uma criatura fantástica e você colocar o fator banho dentro da criatura fantástica, aí muda alguns outros pontos, porque depende muito também da biologia que você gostaria de fazer. Como, por exemplo, os gatos gostam de se banhar muito mais vezes que, por exemplo, os cachorros. E no caso das aves, elas precisam se banhar, mas elas precisam também passar um óleo nas penas para que as penas também não tenham essa dificuldade de absorver a água e com isso elas consigam voar livremente de uma maneira mais tranquila. Então, dependendo da biologia do seu bicho, você pode querer fazer com que ele se banhe mais, ou se banhe menos, ou possa mudar os diferentes tipos de banhos que eles podem fazer. E esse é o nosso próximo tópico. Então, você pode pensar em diversos pontos, que seriam, então, com as diversidades de localidades e as diversidades de tipos de banho. É um banho de banheira, é um banho de ducha, é um banho de sauna, é um banho do tipo esterilização, onde simplesmente você entra numa câmara e esteriliza e acabou, não tem ponto nenhum, você segue e vai. Pode ser em águas quentes, pode ser em águas mornas, pode ser dentro de uma cachoeira, ou o banho é feito coletivamente no rio ou no mar de alguma forma. Então existem diversos pontos diferentes que você pode colocar de localidade, até mesmo as diversidades internas.
como existe sabão, não existe sabão, existe uma pedra que a galera usa para se banhar, ou existe algum tipo de composto ou de banha que faz com que a galera se banhe de alguma forma, existe alguma planta. Algumas pessoas gostam de lavar as costas com um tipo de esfregão, outros colam na parede, com isso vão se esfregando na parede ou se esfregando no chão. Banhos coletivos, onde um lava as costas do outro, formando um grande círculo, e com isso a galera vai se lavando. Existe algum tipo de pudor que possa ser feito de maneira ou de outra. Então, nesse quesito agora, estamos falando sobre aquela parte de você, sim, você, World Builder, que gosta de criar dentro de todo o seu iceberg cultural diferente, pensar o que eu vou fazer para deixar o meu banho muito legal. É aqui, é agora que você vai esparrama toda a sua criatividade, que são esses pequenos detalhes, esses primeiros pontos que são gostosíssimos de serem criados, obviamente não esquecendo dos outros pontos anteriores, porque isso faz toda a diferença na hora de construir seu mundo e, obviamente, o seu banho fantástico. Agora, para a gente finalizar esse vídeo, para também não ficar muito grande, já que vocês também pediram vídeos mais rapidinhos, para sem ficar um tipo de enrolação, vamos falar um pouco sobre os ganchos sociais, culturais de um banho. Uma coisa que é muito importante, que eu até abordei para vocês lá no começo do episódio, é que quando você vai tomar um banho, você pensa em algo mais íntimo, onde você vai e se banha. Você fica totalmente à mostra, o seu corpo fica totalmente aberto e com isso você vai se lavando, lavando o cabelo, lavando o corpo, lavando o rosto, as partes ou qualquer outro ponto que você acha, alguns banhos mais de flash, algum depende aí muito das suas necessidades e dos seus fatores culturais. Agora, quando a gente fala de um fator que existe, por exemplo, um pudor muito gigantesco, imagina como deve ser a cabeça de uma pessoa que vive nesse medo que o corpo se torna um tabu gigantesco. Muitas vezes você pode colocar dentro de uma cultura fantástica que o sexo é feito só depois do casamento, ou é feito apenas na noite de núpcias, ou dependendo de uma certa frequência para algum tipo de procriação. Porém, apesar das moças e dos rapazes estarem nus durante o ato sexual, existe toda uma barreira, vamos dizer assim, que diz que eles estão nus, porém nus com essa necessidade. Porém, o banho, apesar de já terem se visto nus, o banho se torna algo tão tabu pelo fato de que não existe essa barreira social que segure e protege no quesito banho, e assim faz com que um ponto fique diferente e distante um do outro. Você também pode trabalhar algumas cenas bem interessantes sobre no quesito de sexualidade. Muitas vezes, quando as pessoas estão descobrindo o próprio corpo, ela pode encontrar prazer no mesmo sexo, prazer no outro sexo. Então, dependendo do tipo de banho que vive dentro da sua cultura, você pode mostrar alguns tipos de necessidades, reações, ou até mesmo os quesitos fisiológicos, emocionais, psicológicos dentro de uma cena de banho. Se uma criança, um adolescente, uma pessoa que é totalmente do sexo que ela tem certeza que é sobre isso, porém se descobre ser uma pessoa homossexual dentro de uma cena de banho, como que ela poderia reagir dentro daquele tipo de cena e que tipo de conflito e consequências podem gerar? Ou até mesmo num outro ponto onde um banho é coletivo e a pessoa aflora uma sexualidade tão intensa que faz com que ela não consiga se controlar, algum tipo de ninfomaníaco, por exemplo, que pode dentro de um momento de banho coletivo dar um estalo que faz com que floresça coisas diferentes, ou até mesmo você utilizar dessa sensibilidade. Muitas vezes você mostra em cenas clássicas, acho que anos 70, anos 80, que tem aquela cena de banho e a moça lá deitada, com aquela espuma, apenas o braço, apenas a perna, champanhe, outros pontos, porque você vê um pedaço do corpo, mas não vê tudo, mas se você mergulhar na água, você pode ver, mas existe um pouco de introspecção, mas também um pouco de sedução. Então você pode utilizar como diversos tipos de cenas diferentes. Você pode criar constrangimento, caso a pessoa tenha alguma necessidade
biológica, corpórea, e o fato de estar nu perante algumas pessoas faz com que algumas cenas aconteçam. Você pode colocar outros tipos de ações mais diretas, indiretas. Você pode colocar cenas de comédia, como simplesmente uma pessoa escorregando no sabonete, fazendo com que coisas engraçadas aconteçam. Então você pode utilizar de cenas de banho para criar diversos momentos diferentes. E obviamente mostrar um profundo quesito social utilizando o banho. Porque se é uma sociedade um pouco mais, por exemplo, conservadora, que não deixa com que essa sensualidade, essa sexualidade, o corpo seja um tabu, o banho seja algum momento sagrado, algum momento de obrigatoriedade, ou de totalmente proteção. Você pode colocar algumas culturas mais liberais, onde todo mundo fica nu na praça e vai tomar banho junto no rio, na cachoeira, ou uma sauna, ou simplesmente algum tipo de junção que seja aqui ou ali. Então, colocar o banho como uma forma interessante de aprofundar a cultura, construir plot, desenvolvimento de personagem, criação de enredo, ou outros e diversos pontos que você pode utilizar, como por exemplo também abordando subgêneros, porque não um momento de aventura que você precisa, por exemplo, invadir alguma coisa e por acaso a pessoa está tomando banho e com isso causa um tipo de constrangimento, algum certo tipo de empecilho, quer fazer um terror onde a pessoa é esfaqueada no banho, como acontece em Psicose, ou algo, por exemplo, um horrorzão, um horror cósmico, onde alguém está tomando banho num rio, num lago, numa cachoeira, chega um OVNI e arranca, sai um bichão e a pessoa lá toda pelada, mas você quer fazer uma coisa mais engraçadona, existem diversos elementos que você pode utilizar, utilizando o banho, cenas de banho como exemplo. Então, apesar de ser algo que não é muito comum abordados, principalmente aqui no Ocidente, mas no Oriente, como eu falei para vocês, em diversos gêneros de animes, você pode trabalhar principalmente com esse quesito da galera masculina querer invadir o lado feminino, apesar de que algumas histórias modernas também você percebe que existe essa vontade mútua também de ir para o outro lado, mas eu acho bem interessante você abordar esses quesitos sociais, culturais e até mesmo ferramentícios ou tecnológicos dentro de um banho fantástico. Use e abuse as suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!